Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Teu Santo Espírito, Senhor, renovai e a minha vida, a minha vida. Agora estende tuas mãos sobre a Marisa e canta isso para ela. Vamos cantar agora como a música diz: enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E da terra. E vai cantando isso: enviai. Eu te peço, Senhor, envia o Espírito Santo sobre a Marisa, Senhor. Unja, Senhor, capacita, Senhor, enche ela da tua força, do teu poder, da tua graça, para que a Marisa seja um profeta em nosso meio hoje, e venha trazer, Senhor, a tua graça, a tua bênção sobre todos nós, Senhor. Que a Marisa, Senhor, possa proclamar, Senhor, tudo aquilo que vem do seu coração, Senhor. Tudo aquilo que você quer, Senhor, realizar em nós, realiza através da Marisa em nós hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um. Bendito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, eu sei que no coração de muita gente esperaria de mim hoje uma palavra assim de acolhida, como eu sempre faço. Mas meu coração está inquieto, gente. Inquieto, e eu penso que eu tenho que falar a verdade que está no meu peito para cada um de vocês. Talvez eu vá chover no molhado, porque vocês já sabem de tudo, mas eu não posso me calar. Diante de tudo que eu tenho visto, diante das almas de pessoas que se dizem cristãs despencando no inferno, não dá para eu me calar. E hoje, quando eu rezava, pedindo para Deus a palavra, e Deus colocava assim, que Ele iria dizer a palavra, dizia só sobre a iniquidade. E você que se diz que é assim, que diz que conhece a Deus, faz as coisas erradas. Eu falei: oh Deus, isso é muito pesado, né? Me dá outra palavra. Caiu sobre os maus pastores. Outra palavra, Senhor. Ai de vós, fariseus hipócritas. Não vou falar nesses termos com vocês, mas eu gostaria que vocês pegassem comigo Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou começar, eu ia falar só o versículo 7, mas eu vou começar antes. Eu acho que vou começar com o versículo 3. Vamos começar com o 3. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler o 3 e o 4, depois eu passo para o 7, tá bom? 3, 4 e 7. É uma palavra um pouco pesada para hoje, mas é o que tem atormentado o meu coração. E ontem eu já falei alguma coisa para o servo sobre isso. Diz assim: ninguém, de modo algum, vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Apostasia, minha gente, é a negação da fé por aqueles que acreditam. Quem não acredita não vai negar fé, ué? Já não acredita mesmo? Apostasia é a negação da fé por aqueles que acreditam. Então, não vos enganeis. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Escuta isso. O adversário,
Primeiro tem que vir esse. Primeiro vai se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. 1 Coríntios fala que nós somos o templo de Deus. Não fala isso? Então o lugar que o filho da perdição tem tentado entrar é no templo de Deus. Nós. Claro, igreja, mas nós. Versículo 7. E apresentar-se como se fosse Deus. Erickson, abaixa meu retorno. Por quê? Isso eu quero parar. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Palavra do Senhor. É isso que eu quero falar para vocês hoje. O mistério da iniquidade já está em ação. E ele se levanta contra tudo que é sagrado. Ele se levanta contra tudo que é iniquidade. Iniquidade significa tornar normal aquilo que é pecado. Pode procurar que no dicionário informal vai te falar isso. Tornar normal aquilo que é pecado, aquilo que é descabido, aquilo que não tem condições. A iniquidade faz tornar normal. Normal. Iníquo é aquele que peca e faz com que o pecado dele seja normal. O ministério da iniquidade já está em ação. De São Paulo. E São Paulo, ele denuncia o pecado daquela época. Ele fala o seguinte: ele fala que naquela época o povo era idólatra. Ele tira a máscara do povo e mostra para eles o pecado da impiedade. Impiedade significa desprezo ao que é de Deus, desprezo à religiosidade. E mostra que a idolatria levava eles a tudo que é imoral. Mas eu não posso olhar para aquela cultura. Eu tenho, da sociedade daquela época, eu tenho que olhar para a minha. Uma sociedade greco-romana não é a minha, a nossa sociedade. E nós temos que mostrar hoje, minha gente, o que a impiedade tem feito, o que o desprezo das coisas religiosas tem feito. A nossa sociedade envolve cada um de nós, tomou a forma, tomou o jeito da impiedade, daquilo que despreza o que é santo. E a iniquidade, aquilo que faz tornar normal tudo que é pecado, já está em ação. E o Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, ele fala que a impiedade significa recusar a Deus. É o desprezo às coisas de Deus. Significa se recusar, rejeitar a dizer obrigado a Deus. Rejeitar, glorificar a Deus. E o Raniero diz o seguinte: que nunca, como nos tempos atuais, nunca houve, diz ele, que é o pregador do Papa, nunca houve em tempo algum uma rejeição, uma recusa, e ele diz assim, tão aberta, uma recusa tão consciente de Deus como nos dias de hoje, tão consciente. E ele fala assim, que essa recusa, ele diz o seguinte: isso que doeu meu peito, não é a recusa daqueles que são ateus, ateus honesta ou desonestamente, aqueles que dizem que Deus não existe. Diz que o pior está acontecendo entre aqueles que sabem que Deus existe e agem como se Ele não existisse. Eles recusam a Deus mesmo sabendo que Deus existe. Diz que essa é a pior desgraça. Recusam e tentam mostrar que Satanás é maior do que Deus. E tentam mostrar que o mal é sobre as trevas, que o ódio é sobre o amor, é maior que o amor, que as trevas são maiores do que a luz que é Cristo. E
sabe o que o Raniero diz? Que uma das maneiras, aqui é o que eu quero chegar, mais comum de dizer, eu sei que Deus existe, mas eu o recuso. Ele diz que é um gritar, não servirei, como Satanás gritou. Está, escuta só, ele fala paródia. Paródia nada mais é que uma encenação cômica. Mas ele fala assim, que eles começam a encenar, mas não de maneira engraçada, de maneira de zombaria, de maneira profana, o que Deus fala na Bíblia. Isso mostra um não contra Deus. E ele diz que eles começam a fazer filmes de Jesus Cristo, tentando desacralizar, tentando maldosamente acabar com a imagem de Jesus Cristo. E eu coloco aqui para nós hoje, que um meio também, e ele diz o seguinte, isso é arma de Satanás, é Satanás quem dirige isso. E eu digo para vocês hoje, eu coloco nesse meio as novelas, minha gente, as novelas que têm derrubado famílias. Uma reportagem provando, isso é recente, só pesquisar, não precisa gritar em mim, pesquisa. Um instituto de pesquisa americano sobre as novelas brasileiras. E com triunfalismo eles dizem, olha, a novela brasileira conseguiu mudar a mentalidade daquele povo. O número de divórcio aumentou e da natalidade diminuiu. 40 anos, já dizia o Padre Léo quando estava vivo, de uma mentalidade formada pelas novelas da Rede Globo. 40 anos, minha gente, fazendo com que o anormal, fazendo com que a iniquidade, querendo tornar normal aquilo que é pecado, que é iníquo, entrando dentro de casa, tomando o coração das mães, porque as mulheres não querem mais saber de ser o esteio da casa. Para quem não sabe, o maior número de divórcios que acontece é pedido das mulheres. As mães que não querem mais saber de cuidar de filhos. Pais, maridos, que levados por uma mentalidade iníqua, espancam mulheres dentro de casa. Não valorizam, tudo pela mentalidade. Teve agora uma novela que foi cenário de uma paralisação nacional, querendo mostrar o que é no... pensa bem o que eu estou falando, para não falar que eu estou julgando. Querendo mostrar uma anormalidade como se fosse normal. Chega lá o casamento, eu não vi, me contaram que na hora do casamento, o casamento foi funk. É isso? E todo mundo achou engraçado. Saiu na Folha, foi na Folha, acho que eu li, que as donas de casa torciam. Não estou condenando ninguém, mas a mentalidade para que o beijo entre dois homens acontecesse. E quando aconteceu, sabe qual foi os comentários? Foi um beijo muito morno. Está entrando em nossos lares. Depois você não sabe porque teu marido te trai, porque o controle remoto está na tua mão nas novelas. Depois o marido não sabe porque a esposa está com ele na cama, pensando em outro. Não sabem porque os filhos... Ontem eu passei para os servos, procura na internet. Eu acho que ninguém dos servos sabia ontem. Uma droga nova chamada crocodilo. Procura. É uma epidemia na Rússia, já está atingindo toda a Europa e está alcançando o Brasil. É uma mistura de ácido clorídrico com gasolina, com codeína, com colírio que é injetável. O máximo que a pessoa tem de vida são 2 anos.
Sabe o que acontece com ela? Eles viram. Pensa numa caveira, tirando a sujeira de uma menina. Uma caveira, os ossos são expostos. Ela come a carne, colocam aqueles tuchos na perna, na carne, perde dedos. E eu ficava analisando, eu estava conversando até com o Erickson. Aquilo escandalizou a tantos servos, a tanta gente. Procura, você vai ficar chocado. Mas pior do que expor os ossos, nós estamos expondo nossa alma ao inferno, minha gente. Essa é a maior droga. E eu falo para mim com pesar, nós não podemos mais nos deixar moldar. Não é mais para dizer assim, não, eu tenho que assistir, eu sou adulto, eu sei tirar o que é bom e o que é ruim. Acabou, isso é balela, isso é história de morno. E eu falo isso para mim, falo para minha casa. Coisa mais linda é o perdão do pai. Gente, tornaram um vilão que jogou uma criança no lixo um herói. E nós reconhecemos o pai dele, fizeram dele um coitadinho, uma vítima. E no momento do perdão, conforme me disseram, que coisa mais linda. Olha no Face, eu sou um fracasso mexer em Face, essas coisas, porque eu acabo não tendo tempo. E as pessoas até me perdoem porque eu não respondo, porque às vezes tem 1000 coisas lá para eu responder, eu não dou conta. Então, para não responder de um e de outro, não respondo de ninguém. E daí era, que coisa mais linda a novela. Estou falando de povo cristão. Que coisa mais linda o momento de perdão de pai e filho. É lindo sim, mas é a mensagem subliminar que teve por trás daquilo. Pararam de falar do inferno, minha gente. Pararam de falar do juízo final, do julgamento. Eu aqui no grupo de oração, quantas vezes você me vai falar do inferno? Quase não falo. E vou falar uma coisa para vocês que vai doer o meu peito. Mas nós falamos demais da misericórdia de Deus, tá certo? Falamos demais que Deus realiza milagres na nossa vida, tá certo? Eu prego isso e prego com a alma porque eu tenho visto. Falamos demais das graças de Deus derramadas, mas não falamos de julgamento. Não falamos que o inferno existe. Está sendo arrancado da catequese isso. Se está sendo arrancado Satanás, se está sendo arrancado o inferno, arrancado o julgamento, isso aí virou historinha. Ninguém fala mais. Quase você não escuta padres falando mais, como se fosse algo do passado. Lê o catecismo, vê se ele fala que é algo do passado. Agora, se tira o demônio, se tira o inferno, se tira o juízo de Deus, eu falei que dói meu peito, e fica-se só com a misericórdia. Só que Deus que perdoa tudo. Para que uma mudança de vida? Para que mudar de vida? Tanto faz eu pecar ou não, Deus perdoa tudo. Relativismo religioso. O Papa Bento XVI já alertava que nós estamos vivendo uma eclipse de Deus. E ele dizia, o Bento XVI, que a gente só vê a sombra. Só vê a sombra, tem sombra minha aqui? Não tem, mas deve ter sombra por aqui. Só vê a sombra quando tem luz. Quando tem sol, você vê a sombra. Agora, quando tiram o sol, você não enxerga mais a sombra. Quando tiram Deus que é o sol, quando Deus que é a luz, ninguém enxerga mais a sombra do pecado. Por isso pode tudo. Olhem o que aconteceu na Argentina no ano passado, minha gente. 24, aniversário da paz, não esqueço. Não foi dezembro, né? Foi dezembro ou novembro. Novembro. Olhem para mim. Procurem para vocês verem. Eu não tive nem coragem de passar para os servos tudo que eu vi. Foi um ataque à igreja. Um ataque à igreja. Um bispo estava dentro da igreja com muitos jovens rezando o terço. E mulheres peladas, escrito assim: Jesus era gay, nunca mais o Papa, eu sou Deus. Quiseram invadir a igreja.
E aqueles jovens, todos de braços dados assim, formando uma corrente, fecharam a igreja. E aquelas mulheres peladas, esfregando o peito na cara deles. Mulheres que, olha, eu não tive coragem de mostrar para o servo, mas que abriam as pernas. A outra ia por baixo, lambia, chupava na frente deles. Pichavam os órgãos genitais dos rapazes. Cuspiam. Agora eu falo para você, só porque nós acreditamos em Jesus Cristo, minha gente. E gritavam sim ao aborto. E subiram no altar, fingiram que era Maria. Fizeram assim, fingiram um aborto, urinaram no altar. E diziam, Cristo foi abortado, a natividade foi abortada. Agora aí eu questiono, cadê o meu direito? Fala-se tanto em direito humano, cadê o meu direito de acreditar em alguma coisa? Cadê o meu direito? Vê lá o que aconteceu na Jornada Mundial de Juventude aqui no Brasil. O que fizeram com os crucifixos. Pessoas que se masturbavam com o crucifixo no meio de todo mundo. A realidade está longe, não está aqui. E olha, minha gente, ou nós abrimos os olhos, ou nós vamos nos conformar com essa iniquidade que está acontecendo. O que eu peço a Deus que me dê a graça é de eu ter uma... Só vou enxergar, eu, Marisa, só vou enxergar se eu tiver unidade com Deus. E não dá mais para falar, estou cansada. Não, eu falava para os servos ontem, por acaso não dá para você falar Jesus, Maria, José, a minha família, a vossa é? Santo Afonso de Ligório diz que a maior dor de quem está no inferno é que ele vai ter clareza de tudo. E ele vai saber que bastaria ele dizer piedade, meu Deus. Só isso por dia para escapar do inferno. E Nossa Senhora mostrou em Fátima que as almas despencam no inferno. Daqui a palavra, é preciso que venha a apostasia antes. Minha gente, não dá mais para continuar na mornidão. Não dá mais para olhar a palavra de Deus e dizer isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. E não é fácil para eu falar isso para vocês. Não é fácil. Não é fácil para eu mudar meu jeito. Eu já falei isso para vocês. Eu tive uma recaída essa semana. Eu estava boa. Eu estava ficando mais controlada. Eu moí meu celular no chão. Joguei com raiva. Esmaguei ele, azar meu, né? Não dá mais. Não dá mais para eu ficar assistindo filmes pornográficos. O Raniero Cantalamessa fala que quando eu abandono Deus, eu começo a me atirar a uma pornografia, ou então a buscar magia, ou outra coisa que ele fala também. Eu acabo sendo um desses que gritam: não servirei a Jesus Cristo. E tem outra coisa que nós temos feito para não ficar de mal com o mundo, gente. Nós engolimos tudo para não ficar de mal com o mundo. Eu não estou dizendo para ser aquelas pessoas chatas. Quem me conhece sabe, eu nunca vou discriminar ninguém. E vou amar, eu vou abraçar, eu vou acolher. Eu só estou clamando o meu direito de dizer que o demônio tem colocado mentiras como se fosse verdade. Você tem olhado para uma novela onde 2 homens ou 2 mulheres querem fazer uma inseminação artificial para falar que eles podem ter filho. Oh, gente, eu não estou discriminando eles, tanta criança abandonada, não é? Mas e o direito da criança de ter pai e mãe? Por que não pesquisar o que a ciência fala? Estou aqui falando para vocês. Vai assistir Malhação, minha gente, vai assistir. Por que essa porcaria não sai do ar? É menininha de 12 anos e 13 anos mostrando uma normalidade que não existe. São crianças. E nós estamos engolindo tudo. Olha os filmes pornográficos que nós assistimos. Tem entrado dentro dos lares e tem devastado tudo.
vou contar só uma coisa para vocês. Tudo eu não posso contar. Eu não vou nem contar. Mas eu escuto cada aberrações aqui que não dá para contar. Eu escuto cada coisa. Eu vou condenar? Jesus Cristo sabe. Diante de Deus eu não devo isso, de condenar. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: abram os olhos. Ou nós damos um grito de servirei, ou nossos filhos vão viver um eclipse de Deus, ou nossos filhos não poderão mais abrir a boca, ou daqui uns dias ninguém vai poder dizer que conhece Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem sido pregado, conforme diz um cardeal, pela boca do anticristo, que ele é divisor. Então ele não pode ser falado nele, ele divide o coração das pessoas. Estão querendo colocar isso no coração dos nossos filhos. Tudo é normal. Pega o filho dos servos, pega o seu, tem uma conversa franca com ele, para você ver o que ele pensa. Mentalidade formada por TV, por novelas, desde pequenininho. Criança com 8, 7 anos que leva celular na escola só para acessar ensaios pornográficos. O que fazer, marido? Você quer que eu faça, que eu prenda? Não falei nada disso. Só falei para você abrir o olho e não engolir a mentira como se fosse verdade, porque o ministério da iniquidade já está em ação. E está em ação dentro do meu e do teu coração. E ele entrou no templo de Deus. Ele teve essa coragem, que somos nós, o templo do Espírito. E está roubando o coração das esposas, o coração dos filhos, o coração dos maridos. Está roubando a verdade de Jesus Cristo que foi plantada em nós. Eu estava dizendo, ou nós mudamos a nossa postura e largamos a mornidão de lado, ou nós vamos ver um mundo entregue a um não consciente a Jesus Cristo. Quem vai sofrer vai ser nossa descendência, e nós carregaremos no ombro a omissão por não defender Jesus Cristo e a sua igreja. Não estou dizendo para sair brigando, mas para ter aqui no peito a certeza de que eu não carrego dentro da minha alma a mornidão, e não me conformo, não tomo a forma da iniquidade e da impiedade. Eu olho para a minha vida, gente, uma vida de erros eu tive. Quanto eu errei na minha vida. Aí chegou a hora de dizer basta. Eu disse, foi graça, foi graça. Só um remédio forte como o Espírito Santo. Acho que nós vamos começar já a rezar hoje. Viu, pessoal da música? Eu só quero ler o que Raniero Cantalamessa falou. Só um remédio forte como o Espírito Santo para convencer o nosso coração a respeito do pecado. E eu pedia para Deus uma coisa: olha para mim, para que não caísse por terra o que eu falei para vocês. É a verdade. É a verdade. E a característica de quem é morno é uma insatisfação no coração. Nada tá bom, porque a alma conhece Deus, mas não vive para Ele. Eu trouxe tanta coisa para ler, não li nada. Mas uma coisa do Raniero, que diz assim, aqui ó: Deus, muitas pessoas partem para o abandono da prática cristã e acaba-se um triste dia entre os inimigos abertos e declarados de Deus. A face de Deus. É isso que vai acontecer. Declarados de Deus. E isso, como é que eu me torno um inimigo declarado de Deus? Abandonando as coisas de Deus. E isso
acontece ou pela minha adesão a organizações cujo objetivo inicialmente, mantido oculto à maioria, é guerrear a Deus e subverter os valores morais, ou por causa das aberrações sexuais e de um certo consumo de pornografia, ou em consequência de contatos imprudentes com magos. Vou ler, porque agora eu tenho que pegar tudo para ler, porque cada vez que eu prego sobre um tema aqui, eu recebo cartas, ameaça, não ameaça assim, vou te tirar a vida, mas mandam cartas, falando que eu não devo falar assim. Então eu quero ler o que o Raniero Cantalamessa falou. Tornam-se inimigos de Deus aqueles que se aderem, então, a organizações cujo objetivo inicialmente é mantido oculto, mas é guerrear contra Deus e subverter os valores morais, ou por causa de aberrações sexuais e de certo modo, e de certo consumo de pornografia, ou em consequência de contatos imprudentes com magos. Tô lendo, tá? Espíritas, seitas esotéricas, que o padre Gabriel Amortes, que é o exorcista do Vaticano, fala que o esoterismo dá possessão diabólica, o que é raro, mas ele diz que dá. Ou outra gente desse tipo. De fato, a magia é outro modo e o mais grosseiro de sucumbir à velha tentação de ser como Deus. A força oculta que norteia a magia é a sede do poder. O objetivo do mago define-se primordialmente como assaz propriedade pela serpente do jardim do Éden. A eterna ambição do adepto das artes negras consiste em adquirir poder sobre todo o universo e fazer de si mesmo um Deus. Isso envolve todos os tipos: horóscopo, leitura de mão. Eu vou dizer para você, Deus pode dar tudo para nós, um coração puro. Olha para mim, não é fácil uma mulher que quer sair de casa retornar. Não é fácil para um homem que decidiu que vai abandonar a mulher voltar. Mas eu tenho visto milagres de um coração que se mantém firme em Deus, fiel, e acredita que Deus é o Senhor. Eu digo para você essa noite que está aqui, só uma graça de Deus para tirarmos as piadas sujas do nosso coração, para tirarmos o adultério, a fornicação, a mentira, a gula, a traição a Deus, o pecado cometido contra Deus, a mentira, o roubo da alegria. Mas com Deus nós podemos tudo. Eu venho pregar essa noite um Deus que é maior do que Satanás. Aliás, não dá até dó de falar isso, né? Um Deus criador, um Deus soberano, que tudo pode, que pode mudar nosso coração, que pode nos dar alegria, que pode nos fazer enxergar a missa como um sacrifício do Filho de Deus e amar aquilo. Deus pode dar ao meu coração uma certeza. Hoje chegou um homem aqui e falou assim para mim: olha, aquele meu namoro não estava certo, mas eu espero que você vai representar alguém para mim, de Deus. Eu vou pedir para Nossa Senhora, né? Mas eu peço e ela dá. Eu peço para Deus por você, e Deus realiza o milagre. Deus só quer de nosso coração a fidelidade, e Ele não te julga, não, eu sei, mas a palavra dEle, nós nos julgamos pela palavra, e Ele quer fazer com que você saia daqui feliz essa noite, acreditando que é difícil nadar contra a correnteza, mas a alegria arrebenta o peito.
Acredita, vai. Mais uma vez. Mantenha-se fiel. Vai na missa. Faz novena de missas, vai. Sexta-feira agora é a primeira sexta do mês. Lê sobre a devoção ao coração de Jesus. Leia, só leia. 15 para as 10 começamos com adoração. 11 horas missa. Reze o terço. Vai fazer adoração. Eu recebo mensagens: Marisa, Deus esqueceu de mim. Eu rezo tanto, estou fazendo as 90 Salve Rainha por dia. Não esqueceu. Deus não esquece um filho dele. Deus ama. Deus abre caminho. Deus aniquila o mal. Deus faz a vida renascer. Faz a ressurreição acontecer onde ninguém mais enxerga a vida. Deus dá vida nova àqueles que ousam dar um passo em direção a Ele. Vamos nos levantar desde agora. Vamos rezar. Fala para Deus que você quer viver a palavra dEle, com a tua maneira de ser, agir, pensar, falar. Nós queremos, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra dentro de casa. Nós queremos mostrar com o nosso comportamento que você faz a diferença, Senhor. Nós queremos mostrar por onde andarmos, Senhor, com um sorriso novo, com uma alegria nova, com uma fé cheia de esperança, que você pode tudo, Senhor. Queremos viver a tua palavra, queremos viver o teu amor, queremos esperar em ti, queremos acreditar, mesmo quando tudo grita que não adianta acreditar. Nós queremos dizer que o justo vive pela fé. Por isso nós acreditamos, Senhor. Queremos viver tua palavra, Senhor. Queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode me convencer. Só o teu Espírito Santo pode tirar a frieza do meu peito. Só o teu Espírito Santo pode me convencer que o pecado tem feito da minha alma uma lepra. Só o teu Espírito, Senhor, pode entrar dentro de casa e soprar a brisa leve do amor, a brisa leve da esperança, a vida leve, a brisa leve dos filhos de Deus, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo essa noite, Senhor. Batiza-nos com o teu Espírito, Senhor. Dá ao nosso coração uma alegria, Senhor, uma esperança. Eu gostaria que nesse momento as pessoas, você pedisse para Deus um direcionamento. Tem pessoas com dificuldade na área profissional, sem saber o caminho a seguir. Pessoas com decisões a serem tomadas. Peça para Deus agora que te dê um direcionamento. Peça para Deus, na força do Espírito, que o Espírito Santo te direcione. Que a tua decisão não seja errada. Que a tua força esteja em Jesus Cristo. Peça para Deus te direcionar na área afetiva, profissional, financeira, espiritual. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Ele que vem com a luz de Cristo. Ele que é o fogo abrasador que devora tudo que não é de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem dar vida nova ao meu coração. Vem, Espírito Paráclito. Vem me mostrar a verdade. Vem me ajudar a tomar a decisão que eu preciso. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma imagem de uma mulher. Você chora. Você está catando as pedras do chão. Você diz assim: me atiraram muitas pedras. E é alguém muito próximo de você. Me atiraram muitas pedras. E você se abaixa e pega a pedra para devolver em forma de pedra mesmo para a pessoa. E você começa a chorar e coloca a pedra no chão. Você levanta os teus braços e volta teu coração para Deus. E no teu choro você diz: nada vai me abalar. Nada vai me abalar. É na cruz, é grudado em Cristo, que recebeu pedras e escarros, incompreensões e mentiras, que nós queremos, Senhor, dizer que precisamos do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Quero ser cheia do teu Espírito. Quero amar, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Quero perdoar, Senhor.
Quero, Senhor, enxergar na força do Espírito. Quero, Senhor, me entregar na força do Espírito. Quero, Senhor, viver a palavra na força do Espírito. Mas te peço, Senhor, essa noite, livra-me do mal, Senhor. Livra-me daquilo que não é teu. Livra-me do divisor. Livra-me, Senhor, da iniquidade. Livra-me da impiedade. Livra-me, Senhor, de achar que tudo está certo, tudo está bom, que o pecado não é bem assim, não. Livra-me, Senhor, da mornidão. Livra-me da tibieza, Senhor. Livra-me, Senhor, do mal. Livra-me, Senhor, das garras de Satanás. Livra-me, Senhor, daquele que quer me devorar, do inimigo infernal. Livra-me, Senhor. Antes de cantar, eu preciso. Olebare candare chandare. Olebare ole candare le ore mare chandale ore candare. Lebare ole candare candale ore bari. Chandare ole candare mari. Bare ole candare candare le ore bari. Bare mari ole candare. E eu proclamo: não tenham medo, minha gente. Não tenham medo. Ore levare candare chandale ore bari. Candare le ore mari ole bare ore candare. Candare le ore bare, candare le ore bari, scendere le ore bari, candare le ore bari, bari o le candare, candare, candare le ore bari, candare, le ore bari o le candare, candare le ore bari, candare, 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 scendere le ore bari, bari o le candare, le ore bari, bari o le mari o le candare, candare, candare le ore bari, candare le ore bari. Scendere ole bare ole candere candere ole bari. Bare ole bare ole candere 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 ole bari. Tu és o nosso Senhor Jesus. Candere ole bari. Scendere candere ole bari. Nós queremos te adorar, Senhor. Scendere candere candere ole bari. Lele candere. Queremos te proclamar, nosso Senhor. Candere candere ole bari. Jesus, tu és o nosso Senhor. Lele candere candere ole bari. Candele ore bari, scendere le ore bari, candele 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 candele, ore le candele Senti que era para eu abrir a palavra, que Deus iria falar conosco. E diz assim, Jesus diz, Evangelho de Marcos, capítulo 8: se alguém me quer servir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós queremos, Senhor, te seguir na força do Espírito Santo. E queremos tomar a frente de novo, para encerrar esse momento já, né? Dizendo que queremos viver tua palavra. Queremos ser cheios do teu Espírito. Queremos que essas crianças cresçam na ação do Espírito Santo. Queremos que os jovens cresçam firmes na fé. Queremos, Senhor, viver tua palavra, ser cheio do Espírito e livres do mal. Quero viver tua palavra. Canta por você em tua casa. Do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do Quero mal. viver tua palavra. Quero viver tua palavra. Quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Fecha a mão assim, canta. Nada poderá me abalar, nada poderá me
tua força. Força e vitória. Quem é? É Jesus. Nada poderá me abalar.